tema da nossa palavra de hoje é quando eu morrer. Muitas pessoas sempre falam, né, que não sabem o dia de amanhã, não sabem o que vai acontecer amanhã, não sabem se vão estar aqui amanhã. Mas será que realmente a gente tem a consciência disso e temos entregado nossas vidas todos os dias a Jesus e temos vivido uma vida que honra o nome do Senhor, uma vida que glorifique a Deus? É muito fácil nós olharmos, né, para o amanhã e entender que nós somos realmente pó, como a palavra fala, mas é muito difícil a gente pegar isso e empregar nas nossas vidas, entendendo que Deus nos deu uma vida, Jesus morreu para nos possibilitar ter uma vida de verdade, e isso a gente deve ver deve viver a entrega a Deus de uma forma grata, deve se entregar a Deus todos os dias e muito mais do que isso, né? Deve viver uma vida que realmente honre o nome do Senhor. A gente vê em toda a Bíblia pessoas que eram lembradas, né? A gente lembra delas hoje, quando a gente lê a palavra ou quando a gente fala sobre elas. Essas pessoas deixaram um legado. Essas pessoas deixaram, né, ali uma mensagem de fé, outras mensagens de entrega ao Senhor, de transformação ao Senhor. A gente vê que a palavra fala que Abraão foi chamado amigo de Deus, a gente vê Davi sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus, a gente vê Paulo, né, sendo transformado ao ponto de que ele era um perseguidor de cristãos e passou a ser um pregador do evangelho, né, levava as boas novas para a pessoa. Então a gente deve refletir na nossa vida o que a gente quer deixar, né? Não apenas deixar, mas passar para as pessoas. Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa e vem do latim legatus. Não queira ser uma pessoa que quando morrer todos digam era uma boa pessoa. Sabemos que só existe um que é bom e isso acontece muito, né? De alguém não estar mais presente e às vezes a gente fala, era uma pessoa boa, né? E às vezes a pessoa realmente não era. E será que a gente tem analisado isso nas nossas vidas? Será que nós temos olhado para as nossas vidas e se a gente não existir mais amanhã, se a gente não estiver mais aqui amanhã, as pessoas se lembrarão da gente como pessoas que seguiram a Jesus de verdade, pessoas que se entregaram a Jesus de verdade? Ou, né, falarão que éramos pessoas boas, mas na verdade não éramos. Nós mentíamos, nós fazíamos um mal para alguém, inventávamos coisas sobre as pessoas, agíamos de má fé com as pessoas, não éramos entregues a Jesus. E ainda assim, ao fim da vida, levamos o nome de que nós éramos boas pessoas. Será que nós pensamos no impacto que nós podemos deixar na vida das outras pessoas? Será que nós pensamos apenas em deixar uma boa imagem, né, de que nós fomos bons? Ou nós pensamos em deixar uma boa mensagem e não apenas uma boa mensagem, mas a mensagem do próprio Cristo vivendo em nós? Em Salmo 144, 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Tiago 4, 14 diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Sabemos que a vida é breve, mas vivemos como se nós nos esquecêssemos disso todos os dias. Nós nos esquecemos, né, de se entregar ao Senhor. Nós nos esquecemos de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nos esquecemos que não existe apenas a questão de que amanhã nós não podemos não existir mais, mas que a volta de Cristo também está próxima. E o que nós temos plantado todos os dias? O que nós temos deixado todos os dias? Qual a mensagem nós temos carregado? Será que nós temos carregado uma mensagem que nós somos cristãos verdadeiros e nos parecemos com Jesus? E não apenas isso, mas também levamos a mensagem de que Jesus é o nosso Salvador e que Jesus perdoa os pecados, que Jesus transforma vidas? Ou a mensagem que nós carregamos é que Ele não nos transformou? A mensagem que nós carregamos é que
nós não nos entregamos a Ele a tal ponto de Ele mudar as nossas vidas e nós não nos parecermos com Ele de verdade. Qual o legado nós temos deixado, né? Quando nós vimos aqui no começo, legado é deixar algo de valor ou não. Será que aquilo que nós temos construído nessa vida, aquilo que nós temos todos os dias batalhado e dado, né, o nosso coração, dado o nosso suor, será que é algo de valor ou é algo que não tem valor algum? Será que é algo que vai surtir efeito tanto nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, ou na verdade não surte efeito nenhum nas nossas vidas e não surte efeito na vida de ninguém? A única coisa de valor que nós podemos deixar para alguém é os ensinamentos de Jesus, sabe? A única coisa que nós podemos entregar de valor para alguém e realmente ser algo como um tesouro é Jesus. Será que nós temos entendido que realmente a vida é tão breve para que a gente possa entregar, né, esse tesouro valoroso que talvez amanhã não exista, que talvez amanhã nem possa chegar e a gente tem gastado nossa vida, o nosso tempo com tantas coisas, ao invés de gastar o nosso tempo com aquilo que realmente vale a pena, que é uma vida com Jesus, é uma vida entregue a Ele e também uma vida em levar Jesus para as pessoas, uma vida em ser Jesus na vida das pessoas e assim elas entenderem que elas precisam se entregar também. Em Lucas 12, do 18 ao 21 diz: Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma e beba, e se alegre. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então a gente vê que alguém que ele juntou, né, muitos bens e nisso ele fala para si mesmo, né, se alegre. Você já armazenou para muitos anos, descanse, agora come e beba. Só que para Deus isso não significa nada, né? Essa riqueza para Deus não significa nada. E Deus lhe pergunta, né? Para quem você tem deixado aquilo que você preparou? Para quem você tem deixado aquilo que você guardou? Será que nós temos acumulado coisas nessa vida, coisas materiais, coisas que a gente dá um valor totalmente enorme para isso, mas são coisas que a traça, né, vai comer, coisas que a gente não vai levar quando não estivermos mais aqui? Ou será que nós temos pensado realmente em construir coisas que são eternas? Nosso relacionamento com Jesus, a nossa vida diária com Ele, a nossa entrega a Ele, a vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida de arrependimento, uma vida onde eu entendo que eu preciso ser imagem e semelhança de Jesus todos os dias, onde eu entendo que a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é Jesus, e a coisa mais importante que eu posso fazer nessa vida é levar Jesus para as pessoas, é mostrar para as pessoas que existe esperança, que existe um Deus que ama elas, que existe um Deus que quer transformar a vida delas, e existe um Deus que quer perdoar os pecados delas. Ou a gente tem vivido apenas focado nessa vida, onde a gente constrói várias coisas, mas na verdade a gente não está construindo nada. Porque para Deus essas coisas não são nada. Porque realmente essas coisas irão passar, tudo isso irá acabar. Mas aquilo que a gente tem construído em Jesus, aquilo que a gente constrói numa vida entregue a Ele, são coisas que não passam e coisas que ninguém pode roubar. Então, no último dia, né, como esse homem, se fosse a gente no lugar dele e Deus nos perguntasse, né, insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Tem outra versão que diz, né, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Para quem tem sido preparada? Então, para quem nós temos vivido? Para quem tem sido a nossa alma? Pelo que nós temos vivido?
Isso são coisas que a gente deve pensar, são coisas que a gente deve analisar em como está a nossa vida, e se não está numa direção que leve a Deus, a gente deve se arrepender e mudar de direção e começar a caminhar numa direção que nos leve a Ele. Numa direção que realmente vai nos trazer vida de verdade, uma direção que vai mudar as nossas vidas, uma direção que a gente vai dar valor à nossa vida, entender que isso tudo aqui vai passar, a nossa vida também irá passar aqui. Nós precisamos viver da melhor forma possível, e a melhor forma possível é vivendo para Deus. A melhor forma possível não é, as pessoas dizendo depois que a gente morrer que nós fomos bons ou algo assim, mas as pessoas se lembrando de nós, assim como Abraão foi lembrado, assim como Davi foi lembrado, assim como Paulo foi lembrado, e tantos outros da Bíblia foram lembrados, sabe? Outros foram lembrados com atos de fé sobrenaturais, onde a gente vê a confiança deles em Deus. Outros foram lembrados da entrega que eles tiveram com Deus, da entrega que eles tiveram em propagar o Evangelho. E a gente, pelo que a gente vai ser lembrado? Se você partisse hoje ou partisse amanhã, não importa quanto tempo mais à frente, pelo que você vai ser lembrado? Será que você vai ser lembrado por uma pessoa que seguiu a Jesus de verdade e isso foi visível? Não porque você mascarou como uma pessoa que segue a Jesus, mas que era tão perceptível, que as pessoas viam a diferença em você, que as pessoas viam que tinha algo ali em você diferente, tinha algo ali em você que mostrava que você seguia Jesus de verdade, mostrava que você tinha uma vida de entrega a Ele, ou vai apenas ser uma pessoa boa, sabendo que realmente não tem ninguém bom, bom é somente o Pai. Bom é somente Deus. Então o que a gente quer deixar nessa vida, né? Qual a mensagem que a gente quer deixar para as pessoas? Qual o exemplo a gente quer deixar para as pessoas? Tem um pregador, ele morreu há uns anos e todas as pessoas, né, que falam dele, sempre falam, né, dele como um exemplo de amigo de Deus, falam dele que era um cara que é realmente amigo de Deus, que se entregava, que tinha um coração ali que amava a Deus, que amava Jesus. E isso é tão lindo, sabe? E isso é tão extraordinário. E às vezes a gente quer ser reconhecido por tantas coisas, quer ser reconhecido por fazer algo bem, quer ser reconhecido no trabalho, quer ser reconhecido em tantas áreas das nossas vidas, mas nos esquecemos que o maior reconhecimento que a gente pode ter é de pessoas que servem a Jesus de verdade, sabe? Isso é algo valoroso, isso é algo realmente que não irá passar, porque aquilo que a gente constrói em Jesus, aquilo que a gente constrói com Ele, são coisas que são eternas, e as coisas que a gente constrói aqui nessa vida, de bens materiais, de coisas que às vezes a gente dá tanto valor, tudo vai acabar. Tudo vai ter um fim. Em Salmos 34, diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A palavra fala que Jesus nos oferece uma vida em abundância. Então, o que nós temos feito com essa vida? Será que nós temos feito como nesse salmo, que fala que os lábios dele sempre louvarão a Deus, ou nós temos vivido uma vida totalmente distante de Deus? O que nós temos feito com a vida que Jesus conquistou para nós naquela cruz? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos dá todos os dias? E eu não falo só em questão da vida, né? A vida é o maior dom que Deus nos deu. Você acordar amanhã é o maior presente que Deus pode nos dar nessa vida. Mas Deus, ele nos oferece tantas outras coisas, sabe? O que nós temos feito com o chamado que Deus nos chamou? O que nós temos feito com os dons e talentos que Deus nos deu? Será que nós temos usado isso e glorificado o nome dele, ou a gente tem enterrado? Pensar nisso, pensar que a nossa vida é breve, engloba tantas coisas, sabe? Engloba tantas coisas que a gente precisa analisar e precisa repensar e pensar
como que eu tenho vivido a minha vida? Será que a minha vida tem glorificado o nome de Deus? Será que se eu partir amanhã ou se eu partir no próximo segundo, a minha vida, sabe, será na eternidade com o Senhor ou não? Eu estarei com o Senhor na eternidade ou não? Eu agradei o Senhor com os anos que Ele me deu ou não? São coisas que nós devemos pensar e nós nos esquecemos todos os dias porque nós nos ocupamos com tantas coisas, que são fúteis, coisas que não irão nos trazer nada tão valioso quanto o Senhor. Não irão nos trazer nada tão precioso quanto viver para Jesus. Eu não estou dizendo para não viver, né, coisas dessa vida que também são boas, mas quando nós priorizamos as outras coisas e nos esquecemos do Senhor, essas coisas roubaram o lugar dele no nosso coração. E isso faz com que a gente tire os olhos de Jesus e tire os olhos das coisas que realmente importam, e tire os olhos da eternidade, e tire os olhos de entender que se eu vivi até aqui, será que eu vivi para o Senhor ou não? Se eu vivi até aqui, será que minha vida tem glorificado ao Senhor ou não? Então, faça essa pergunta, sabe? Se o amanhã não existisse para você, você agradou ao Senhor? Tem uma música que fala, né? Se hoje fosse a sua última oração, qual seria a sua última oração? Se hoje fosse o seu último dia, qual seria a sua última oração? Seria de agradecimento a Deus ou seria de reclamação? Sabe, se hoje fosse o seu último dia e você não soubesse disso, como você viveu o seu último dia? Como você viveu a sua semana? Como você viveu esse mês? Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem gastado a sua vida em se entregar ao Senhor? Ou tem gastado a sua vida em coisas que te levam para longe dele? E coisas que vão te levar para longe da eternidade com ele? Em 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Será que ao fim da vida, né, nós vamos poder dizer isso? Nós combatemos o bom combate, terminamos a corrida e guardamos a nossa fé? Será que ao fim da vida nós vamos estar satisfeitos, entendendo que nós fizemos tudo o que nós podíamos na entrega a Jesus? Nós vimos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vimos tudo aquilo que o Senhor tinha para nós vivermos. Nós nos entregamos, nós o amamos, nós amamos as pessoas, nós ajudamos as pessoas, falamos de Jesus para as pessoas, falamos sobre as boas novas, ou fizemos totalmente ao contrário disso? Uma vida satisfeita de verdade é uma vida que é vivida para Deus. Se sentir satisfeito e totalmente sentir o contentamento de estar vivo é uma vida entregue a Jesus e vivendo para Ele e vivendo tudo aquilo que um relacionamento com Ele pode nos proporcionar e pode nos entregar e nos dar. Eu termino essa palavra com 3 perguntas para a gente refletir em como está a nossa vida. Ao fim da vida, as pessoas falarão bem de você só porque você morreu? Como elas se lembrarão de você? Mais importante do que isso, como Deus se lembrará de você? E essa é a pergunta mais pesada, né? Como Deus se lembrará de nós? O que a gente vê na palavra aqui: Abraão, amigo de Deus; Davi, um homem segundo o coração de Deus; Paulo, de perseguidor a um pregador do evangelho. E a gente? Sabe, como nós seremos lembrados? Seremos lembrados como pessoas que seguiram Jesus de verdade e se entregaram, tiveram uma vida de negar a si mesmo, uma vida de renúncia, uma vida que era visível o amor por Deus, porque abandonou coisas para seguir a Jesus, abandonou uma vida de pecado para seguir a Jesus, abandonou tudo o que fosse, né, durante a sua vida para agradar a Deus. Ou seremos lembrados apenas como pessoas boas e quando no fim, na verdade, não éramos nada de bom. Então nós devemos analisar a nossa vida e se nós temos vivido uma vida totalmente contrária, né,
uma vida que glorifica ao Senhor e uma vida que vale a pena ser vivida de verdade, nós devemos nos arrepender. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos hoje, com a vida que nós temos hoje, com o sopro de vida que nós temos hoje, porque amanhã a gente não sabe o que irá acontecer, no próximo minuto a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que está acontecendo agora. E você sabe o que aconteceu ontem e os outros dias. E se foi uma vida que não agradou o Senhor, se é uma vida que não tem agradado ao Pai, você tem a chance de se arrepender agora, uma chance de se entregar a Ele e começar a dar passos em direção a uma vida que realmente glorifica o nome dEle, para que ao fim você combata o bom combate, para que ao fim você termine a corrida e receba a sua coroa, para que ao fim você guarde a sua fé e ao fim a lembrança que alguém possa ter de você é de que você era uma pessoa que se entregou a Jesus e viveu uma vida de verdade para Ele. E ao fim, Deus possa olhar para cada um de nós, né? E possa nos receber com Ele e a gente venha estar com Ele para sempre na eternidade, porque isso é o que vale a pena nessa vida, é a construção de chegar até Ele e estar com Ele para sempre. Deus abençoe sua vida, viva uma vida que realmente vale a pena, porque o dia de amanhã a gente não sabe. E talvez você está deixando para amanhã o que você deveria fazer hoje. E se amanhã não existir, você vai perder a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para sua vida e a oportunidade de se arrepender e ser transformado por Ele. Então, faça hoje o que é necessário, se arrependa hoje, que amanhã pode nem chegar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.